É fundamental, portanto, que se desmistifique essa ideia do fiscal como sendo, né, um inimigo do cidadão. Ele é um inimigo do mau cidadão. Ele é um inimigo daquele que sonega, daquele que não paga imposto, e lá então ele vai atuar e autuar. Não é? Formas de valorização da carreira das senhoras e dos senhores e da máquina tributária. Eu acho que esse governo do presidente Lula, nos 2 mandatos, tem dado passos que talvez sejam os mais largos que já se deu na história do Brasil, pelo menos na história recente. Com essa mudança na Constituição, com a perspectiva de se ter uma lei orgânica que já está prevista na lei que trata das carreiras das senhoras e dos senhores. Embora o prazo de 1 ano lá colocado já tenha passado, mas é uma sinalização concreta da necessidade de se ter essa lei orgânica e também com a remuneração das senhoras e dos senhores. Hoje, a remuneração ela é condigna com o trabalho, com a função que as senhoras e os senhores exercem. Então, nós temos clareza de que estamos diante de um governo em que as senhoras e os senhores, que as carreiras e que a área de arrecadação tributária foi extremamente valorizada. É por isso que eu penso que as senhoras e os senhores não devem perder a oportunidade de, ainda nesse governo, tentar a aprovação da lei orgânica. É por isso que, como eu disse lá em Foz do Iguaçu, digo aqui que agora as senhoras e senhores têm que pensar não no ideal, não no ótimo, mas no possível, no bom. Tem que pensar nas condições concretas de se ter essa lei orgânica. E para se ter essa lei orgânica é necessário que as senhoras e os senhores dialoguem com as outras carreiras, seja internamente na Receita Federal do Brasil, seja com a carreira de auditor do trabalho, dialoguem com a instituição Receita Federal do Brasil, dialogue com o Ministério da Fazenda, dialogue com a Casa Civil, o Ministério do Trabalho, porque é uma oportunidade que se tem de, ainda nesse 1 ano e meio que tem de mandato, tentar um consenso mínimo para que a lei orgânica da administração tributária seja efetivamente implantada. E o que eu acho que é essencial que esteja lá não é autonomia. Muito mais importante do que a autonomia, eu acho que as prerrogativas, os direitos e prerrogativas e garantias da atividade das senhoras e dos senhores é fundamental que esteja lá. É fundamental que esteja lá um segundo ponto, que é o da garantia de estrutura para a administração tributária, como está colocado pelo inciso 22 do artigo 37, com a alteração dada pela emenda 42. Esses 2 pontos já são pontos de extremo avanço para a carreira e para a administração tributária. As garantias de atuação das senhoras e dos senhores, na medida em que elas estiverem positivadas, que elas estiverem garantidas, isso vale muito mais do que qualquer palavra autonomia escrita para a instituição. E para as senhoras e os senhores conquistarem isso, obterem isso, é necessário que as senhoras e os senhores pensem em prerrogativas e garantias que não seja para a pessoa física. Não é uma garantia para a assunta, é uma garantia para o Estado. Porque as senhoras e os senhores não existem para si mesmos, enquanto auditores da Receita Federal do Brasil. As senhoras e os senhores existem para exercer uma função essencial, prioritária na forma da Constituição, para o funcionamento do Estado brasileiro. Então é necessário que a ótica dessas garantias e desses direitos não seja na ótica da ideia de privilégios. Se as senhoras e os senhores dialogarem pensando nessa linha, evidentemente que qualquer negociação vai patinar, qualquer negociação não vai andar. É necessário que se tenha e que se coloque à mesa os direitos, garantias e prerrogativas que as senhoras e os senhores precisam para o dia a dia das senhoras e dos senhores no exercício da função. Poder entrar numa empresa,
poder autuar essa empresa, poder ter a segurança necessária no trabalho de autuação, poder ter a segurança necessária de que, ao fazer uma autuação, amanhã vocês não vão ser removidos de uma cidade para outra. São garantias que não são garantias de atuação da pessoa, é da instituição. E é nessa perspectiva que eu acho que as senhoras e senhores têm que discutir avanços exatamente no sentido do tema colocado, que é de valorização da administração tributária, que evidentemente valorizar a administração tributária passa pela valorização das senhoras e dos senhores. E também é necessário, penso eu, Assunta, colocar na mesa os deveres, que aliás é isso que a Constituição também pede, né? E que a lei, quando prevê a lei orgânica, fala direitos, garantias, prerrogativas, mas também os deveres. É necessário que os deveres sejam colocados de maneira bastante concreta, que seja a ideia de metas de trabalho é fundamental, que esteja presente dentro da ideia de dever, uma corregedoria que atue de maneira firme e forte, porque ninguém quer estar numa instituição que tenha colegas que não pratiquem a legalidade, não atuem dentro da lei. Se tem que tirar. É assim que temos que encarar. Isso é difícil, é ruim de fazer muitas vezes, Em 2 anos, à frente da Advocacia Geral da União, já demitimos lá 12 procuradores federais, procuradores da Fazenda, advogados da União. Um número bastante expressivo. Porque, infelizmente, tem. Toda carreira, toda instituição tem. E aí você tem que ter, então, um funcionamento de uma corregedoria bastante firme para você inibir esse tipo de prática e para você, uma vez constatando a prática, vir a penalizar com demissão, advertência, suspensão, conforme o grau da ilegalidade cometida. Não adianta também sentar à mesa para discutir só prerrogativas e não discutir a instituição como um todo, colocando também à mesa a necessidade de se ter uma discussão sobre os deveres e a necessidade de uma fiscalização interna muito forte. Com as prerrogativas, com uma lei orgânica que garanta a atividade das senhoras e dos senhores com independência, com firmeza, com eficácia, isso vai, na prática, traduzir em autonomia. Na prática, isso vai concretizar a ideia de autonomia e mostrar à sociedade que as senhoras e os senhores exercem um trabalho de defesa das políticas públicas, de defesa da estrutura do Estado. Para se obter isso, é fundamental que, diante de uma instituição como o tamanho da instituição das senhoras e dos senhores, o histórico de carreiras distintas que foram unificadas, o histórico da carreira, da dupla carreira que existe internamente na Receita, entre auditor e analista, e também a situação dos auditores do trabalho, é necessário que, para que se chegue a uma possibilidade dessa lei orgânica sair, que todos vocês cheguem a um consenso.